Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui nos últimos resultados que saíram da Micron, tá? Eu vou trazer aqui a Micron hoje porque é uma empresa assim boa, tá? Mas que talvez não seja assim muito conhecida da galera, tá? Então até porque isso eu vou trazer, além de mostrar os resultados, eu estava dando uma olhada no site Relacionamento com Investidores da Micron e é no dia 12 de maio, tá? Então é bem recente, ela fez um Investor Day, tá? No caso, então é bem interessante ver e vai dar para explicar muito bem, tá? Como é que ela ganha dinheiro e depois, logo em seguida, a gente vê como é que veio esse último trimestre, que é o terceiro trimestre do ano fiscal dela, beleza? Então, eu tô gravando isso aqui no dia 2 de julho, então esse Investor foi aqui no dia 12 de maio, então vamos apresentar para vocês hoje a Micron, beleza? Então, vamos lá. O que a Micron faz? Tá? A Micron ela é uma empresa, pessoal, que fabrica, desenvolve, projeta semicondutores, mas mais voltado para a parte de memória RAM, tá? Então não é uma empresa que fabrica processador em si, tá? Não é, talvez não seja, não é uma AMD, não é uma Nvidia, não é uma Intel. Ela é mais focada na parte de memória flash, memória RAM. Quem são as outras empresas que fazem isso? A Toshiba com a Kioxia é uma empresa que faz isso daí muito bem. A Samsung faz isso muito bem. A Hitachi faz isso muito bem, tá? Então é um outro tipo de mercado, tá? Mas no final vocês vão ver que as todas essas empresas, elas dependem uma da outra. Por quê? Para você construir um servidor, você vai colocar um processador da AMD, você vai colocar quem é que é o cliente que vai construir esse processador, esse servidor? A Microsoft vai rodar a Cloud Azure dela. Aí vai ter que colocar um processador da AMD. Esse servidor vai rodar com qual memória? Micron. Então, conforme tudo isso vai subindo, essas empresas elas vão dependendo uma da outra e se o todo o mercado sobe, elas sobem também, tá? Então, como ela está mostrando aqui, ela mostra que ela é presente, né, no mercado de memória RAM, memória flash. Beleza? Aqui alguns dados assim mais técnicos e aqui ela mostra, né, onde é que tá as memórias dela, no caso aqui, tá? Então, como a gente viu, data center é o maior mercado dela, tá? No ano fiscal de 2021, o valor de mercado de data center era de 50 bilhões de dólares. É o que tem disponível aí para ela conseguir ganhar dinheiro. Na parte mobile, 46 bilhões. PC 34 bilhões, industrial, robô, maquinário precisa de memória RAM também, tá, pessoal? Então, 5 bilhões, automóveis cada vez mais dependentes, sim, de componentes eletrônicos, então também está começando com 4 bilhões, outros tipos 21 bilhões, que no total ela mostra que o mercado total que ela tem disponível é de 161 bilhões de dólares, tá? Muito grande aí no caso, tá? E ela divide em dois segmentos. A DRAM é a memória que vai lá num data center, é a memória que você vai plugar. E a memória NAND é a memória flash, HD flash, entendeu? SSD, tá? Então aqui é armazenamento mais assim duradouro para você colocar suas fotos, armazenar dado pesado, e a DRAM é aquela memória que você vai usar durante o processo. Então, quando você fala que meu iPhone tem quantos GB de RAM? 6 GB? É essa DRAM. Meu iPhone tem quantos GB de armazenamento? Aí a memória NAND. Beleza? Então aqui ela está falando, né, que a demanda vai crescer aí nos próximos 4 anos para data center 28%, a memória que você vai utilizar a DRAM, né, para mobile 14, PC 9, industrial 24, carros 40% vai crescer muito, porque eles têm que interpretar muito dado na hora, processar muito dado, e isso precisa de quê? Memória RAM. E agora no caso de armazenamento flash, data center 33%, mobile 24%, PC 21%, industrial 45% e automóvel 50%. Então, esse segmento de flash, armazenamento flash, é o que vai crescer mais que ela espera nos próximos 5 anos aí. Tá? Aí ela mostra as receitas, como é que ela foi no último ano. Esse aqui não é o mais atualizado, é o da apresentação, mas a gente vai ver aqui no ano fiscal de 2021, a Micron vendeu 161 bilhões de dólares em memórias DRAM e NAND, tá? No caso aqui, ela espera em 2030, ela vai dobrar isso para 330 bilhões de dólares em receita.
ok? O que mais que a gente pode mostrar aqui para ficar mais legal aqui? No caso aqui, aqui é o importante, tá? Isso aqui, cross cycle, é a margem, as margens, né? Então, do ano fiscal de 2006 a 2013, as margens brutas, tá, desses dois segmentos aqui era de 20%, tá? Agora, o atual em 2021 já está para mais de 40%. Então ela já está numa margem, ela dobrou a margem bruta por causa do quê? A demanda está muito alta, agora os componentes são mais elaborados, então elas têm um custo mais de revenda mais alto, então ela consegue cobrar mais, né? E isso impacta diretamente na margem bruta da Micron de todas essas empresas, né? Vocês podem pegar qualquer empresa aí de semicondutor, TSMC, Intel, Nvidia, AMD, Micron, vai pegando, pode falar, vai falando aí. A margem bruta dela hoje é muito melhor do que há 10 anos atrás, eu tenho certeza. Se não for, a empresa é um lixo, beleza? Que mais aqui que a gente pode olhar para mostrar para vocês? Que mais aqui, no caso aqui que a gente vai, ó, então aqui ela começa a mostrar alguns parceiros, tá? Então a Microsoft, como eu falei, né? A Microsoft está investindo pesado em servidor cloud. Então, no caso da Microsoft, o processador é AMD. A AMD vende o processador para a Microsoft, porém tem que vender também a memória RAM. E são memórias Micron, tá? No caso aqui, que mais que a gente pode olhar aqui? O IEM, então eles estão lidando aí para ser o líder de mercado nessas ambas tecnologias aí, tá? No caso aqui, a AMD também é um cliente, né? Então elas têm que desenvolver produtos juntos para cada vez mais otimizar o processo, porque se você colocar um processador AMD mais uma memória Micron juntos, vai funcionar? Vai. Mas se ambas trabalham juntas para que cada uma puxe o melhor resultado de cada componente, o resultado é muito melhor. Então ela tem que trabalhar com os parceiros, né, para entregar um resultado melhor para os clientes finais, que no caso é a Microsoft aqui, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Eles estão vendo aí, no caso desse, no ano que foi, nesse relatório fiscal aqui, nesse Investor Day, né, alguns números aqui já estão um pouco desatualizados, mas mostra que está crescendo muito, tá? Receita crescendo 16%, margem bruta aumentando 1.900 pontos percentuais, que aqui no caso, né, no caso aqui, né, tá muito grande, tá aumentando cada vez mais o investimento em pesquisa e desenvolvimento e gera de free cash flow, fluxo de caixa livre, 20 bilhões de dólares. A gente vai olhar esses números mais atualizados mais para frente, tá? O que mais que a gente vai olhar aqui para frente, tá? Então aqui o caso é o diretor aqui tá falando, né, o que o negócio tá fazendo. Então eles são os caras número 1, tá? Em DRAM, número 1 em DDR5, ou seja, memória RAM, tá? DDR5, sim, aqueles pentes de memória, a Micron é a líder global, tá? E também eles são os caras que produzem, tá? As memórias gráficas mais velozes do mundo. Por quê? Quando você vai comprar uma memória, uma placa de vídeo, e não sei se vocês já são muito entusiastas desse mercado, quando você vai comprar, sei lá, uma NVIDIA RTX 3080, se você olhar na especificação dela, vai estar lá GDDR6, GDDR5. Essa tecnologia quem faz é a Micron, tá? Então, para você fazer até uma placa de vídeo, a Micron tá lá dentro, porque a Micron faz tudo que tem memória. Placa de vídeo tem memória também, tá? Então, ela é a base de tudo. Então, quanto mais placa de vídeo vende, quanto mais processador vende, não interessa se é AMD, Nvidia, Intel, ela tá lá no meio. Então, ela não interessa, ela não tá nessa briga aí. Ela quer vender para quem for vender mais, ela tá vendendo, tá? Então, ela tá em ambos mercados, data center, SSDs, que aí são os HDs de armazenamento flash, mobile, automotivo, tá? Então, ela está inserida em tudo, tá? Corre alguma corrente elétrica que precisa de memória hoje, a Micron está em tudo, tá? Que mais aqui que tem o Investor Day que é legal, que mostra, né, um pouco de como é que funciona o processo das memórias, tá? Não vou entrar em muito detalhe. Que mais aqui que é o mais interessante que a gente pode dar uma olhada, para que não vai interferir muito aqui na nossa análise. Os números a gente vai olhar mais para frente, tá? Então, alguns exemplos, BMW é um cliente, alguns parceiros, clientes da Micro, Acer, AMD, BMW, Bosch, Continental, isso aqui faz pneu, tá? Então, sei lá, tá lá, Dell, Ford, GM, Harman, a Harman é a Harman Kardon, né? Que é aquela empresa que a Samsung é dona agora, que é a empresa de áudio, tá? IBM, Intel, Lenovo, MediaTek, Microsoft, Motorola, Nvidia, Oppo, Pure Storage e a Xiaomi, né?
Então, vocês estão vendo que é uma empresa que vende para qualquer empresa de tecnologia no mundo. Então, a Lenovo está aqui, tá? Ela mostra aqui alguns números que ela vem fazendo com a Lenovo, tá? O que mais que a gente pode olhar aqui de interessante, tá? Isso aqui é legal vocês darem uma olhada mais com calma, tá? Mas para o vídeo não ficar assim muito longo e muito técnico, tá? Vamos usar, ó, aqui a ASML, ó, aqui ó, que maravilha aqui, Applied Materials, a ASML, Lam Research, tá? Três excelentes empresas que trabalham junto com a Micron, tá? Onde é que tá as fábricas, os centros de pesquisa e desenvolvimento? Então, nos Estados Unidos é onde ela produz, ó, produz nos Estados Unidos, produz na China, produz em Taiwan, produz no Japão, produz em Singapura, produz na Malásia. E onde é que ela pesquisa? Taiwan, Japão e Singapura é onde estão os centros de pesquisa e desenvolvimento da Micron, tá? Ela tem mais de 35 mil colaboradores, mais de 3 mil fornecedores, mais de 450 customers, clientes, mais de 6 milhões de wafers, né, no caso de memórias assim fabricadas, mais de 3 bilhões de unidades entregues e mais de 6 mil produtos que ela faz aí, desde memória de calculadora ao Tesla lá que está rodando que precisa de memória rápida na hora. Beleza? Acho que daqui já deu para saber, né? Já deu para situar muito bem ó, aqui as máquinas que fazem os negócios, né? Acho que já deu para entender como é que ela está inserida no mercado, tá? Vamos olhar os números mais recentes? Então, como eu falei, o terceiro trimestre de 2022, tá? Então, vamos olhar como é que tá o número dela aqui hoje, tá? Então, os highlights. Então, vai lá, né? Foi entregue aí uma receita recorde para o trimestre, né? O stronger profitability, então com uma lucratividade muito forte e um fluxo de caixa livre também, atingindo a receita recorde no segmento de automóveis, industriais, e os mercados de networking, né? Também no caso aqui de SSDs e data centers, tá? No caso aqui, que mais que ela está mostrando? Algumas coisas mais técnicas, tá? Vamos olhar aqui os números para não demorar muito, tá? Vamos olhar aqui os números, Endmark, Outlook, Micro. Então vamos aqui olhar o Outlook para ver como é que está o mercado. Então o mercado dela, que ela está inserida, o que ela está falando, né? Para o ano fiscal de 2022, que ainda não fechou, né? Ela continua vendo uma demanda forte, tá? No caso aqui ainda, ela no final do terceiro trimestre, eles já começaram a ver uma redução significante, tá? No caso da demanda industrial, primordialmente atribuída ao quê? Para a uma demanda mais fraca nesses mercados de PC e smartphone. Então, a indústria de PCs, né, computador, notebook, smartphone, para esse trimestre que ela tá no finalzinho do trimestre, ela já começou a ver uma demanda um pouquinho mais fraca no segmento de computador e smartphone. No caso, no anual, ela espera, tá, que a demanda continue grande comparado ano contra ano. Então, no trimestre vai vir um pouquinho mais fraco, mas no geral, o ano contra ano vai vir forte. Tá? No caso aqui, a visão deles para os segmentos que eles atuam, que é o DRAM e o NAND, continuam com crescimento, né? Vai continuar com crescimento sem mudanças, tá? Então vai continuar com crescimento forte. No caso aqui da Micron em si, né? Aqui foi a indústria, um efeito macro. No caso da Micron, tá? No caso aqui, devido aí ao market condition, né, então efeitos do mercado macroeconômico que a gente está vivendo aí no dia hoje, eles estão tomando aí algumas medidas, algumas ações, né, para reduzir, né, o tempo da cadeia de suprimentos, tá? Da cadeia de suprimentos, né? Então é interessante isso daí, né? Eles já estão planejando aí uma queda aí no supply growth, na queda no suprimentos aí para o ano fiscal de 2023, e eles vão usar o inventory, que é o estoque, né, para suprir essa parte aí que está faltando, ou seja, eles vão usar o estoque aí para continuar vendendo, tá? Que mais aqui que a gente pode olhar, tá? Então no ano aí, no trimestre, né, de 2022, teve uma receita de 8,6 bilhões de dólares, um crescimento de 11%, tá? Trimestre contra trimestre, isso aqui é bem importante, anual 16% ano contra ano. Então, trimestre contra trimestre, ou seja, há 3 meses atrás ela vendeu 11% a mais, muito forte. Você crescer 11% trimestre contra trimestre é muito forte. Ano contra ano, 16%, mais forte ainda, tá? Muito interessante. E aqui os segmentos, né? Aquela lá de memória RAM,
73% da receita ainda é de memória RAM e 26% é de memória flash, que é a tecnologia um pouco mais nova, né? Ela ainda tá ganhando corpo ainda na fatia da receita da Micron, tá? E onde é que tá os negócios, né? Então aí o terceiro trimestre ela vendeu mais para Compute, Networking, Data Center, tá? Então vendeu 3,8 bilhões para Data Center, 1,9 bilhões para Mobile, que é smartphone, iPad, tablets, né? Storage, que aí são armazenamento em si, tá? E no caso aqui, Embedded, que é o que? É o junto. Então aqui tá a AMD, tá a NVIDIA, que é o que? É junto, você vender o seu produto dentro de um produto, ou seja, a placa de vídeo, né? Então vendeu isso daqui nesses mercados aqui, todos com crescimento, tá? O mais forte aí, no caso aqui, foi de storage, né? Que é o segmento para armazenamento de dados, muito forte, tá? Vindo ainda muito forte. Que mais aqui que a gente pode ver aqui? Receita 8,6 bilhões, margem bruta de 47%, muito bom. O custo das operacionais 950 milhões, vamos ver se veio bom ou se veio ruim lá nos números. Lucro operacional de 3,1 bilhões. Então já dá para ver dá pra fazer uma conta de padeira aqui, né? 8,6, 3,1. O lucro operacional é muito perto da margem bruta, né? Vamos fazer uma conta aqui rápida para ver como é que é o lucro operacional dela. 3,1 divide por 8,6 é igual a vezes 100. Então você tá aí, ó, a margem operacional da Micron, 36%. Muito bom mesmo, né? Impressionante. Lucro, 3,3 bilhões, tá? O lucro por ação, 2,59 dólares. Um adjusted EBITDA, né? Que aqui é o lucro operacional, mas aqui já está desconsiderada a depreciação e amortização. Se você desconsidera a depreciação e amortização, vai para 5 bilhões. Esse aqui é o ajustado, esse aqui é o mais forte, né? Então, na verdade, a margem EBITDA da Micron não é os 36, né? É 8,6 aqui, é melhor ainda, né? Melhor ainda. Então tá aí, ó. A margem, se você desconsidera a depreciação e amortização, fica 60% de margem EBITDA. Muito bom. E gerou 4 bilhões de caixa operacional. Vamos olhar isso aí para ver se é bom mesmo. Aqui estão os números. A gente vai olhar mais de calma, mas daqui a pouco. A receita, o guidance para o último trimestre que vai fechar o ano. Então, a receita vai ficar em 7,2 ou 7,6 ou 6,8, né? Está nessa variação aí. A margem vai continuar em 42,5, 44 ou 41. Os custos operacionais vão crescer para mais de 1 bilhão. O lucro por ação vai ficar em 1,8 dólares ou 1,4. Então vai ser um trimestre mais fraco, que é o que o cara falou lá em cima, né? Que no finalzinho do trimestre já começaram a ver uma demanda um pouco mais fraca pelos produtos, né, da Micron, tá? Então vai vir um trimestre um pouco mais não é ruim, mais fraco, beleza? Que mais aqui? Isso aqui a gente vai olhar mais, né? Então aqui são os números. Então, beleza, vamos olhar os números em si agora, tá? Então, a receita 8,4, né? A parte aqui, então, teve uma margem aqui, como a gente viu, né? A margem, né? O lucro, a margem bruta dela uns 40 e poucos, quase 50%, né? As despesas com pesquisa e desenvolvimento, 700 milhões de dólares. Os custos, né? Aqui é bem baixo, né? Os custos administrativos, né? Vocês podem ver que o maior custo dela é em pesquisa, excelente, tá? Que quanto mais crescer, melhor, que continue crescendo, tá? E aqui ela tem um custo, mas nada com salário, marketing, né? Não é o negócio. Não teve impairment nenhuma reestruturação no trimestre, tá? O lucro operacional 3 bilhões. Nos 9 meses até agora no acumulado tá em 8, tá? Muito. Olha isso daqui, tá? Comparado ano contra ano, ela já bateu. Ó, só para vocês terem uma noção. Só nesse trimestre da Micron já foi melhor, quase, que os 9 meses encerrados em 2021. Aqui é um trimestre. Aqui são 3 trimestres, né? E é por esse motivo que ela está quase triplicando o lucro operacional ano contra ano, tá? Então, só para vocês terem uma noção que esse ano está muito forte para a marca, tá muito forte, tá? O lucro aí, no caso aqui, ó, só para vocês terem uma noção, só no último trimestre agora que é o que a gente está vendo, ela teve um lucro de 2,6. Nos 9 meses encerrados em 2021, teve 3,1. Só com o lucro de 3 meses, ela bate quase 9 meses do ano passado. Tá? E o ano passado foi ruim, vamos ver se foi ruim, né? Tem que ver se a base de comparação tá certa, né?
Vamos ver, do 27, não foi. A receita foi bem interessante, ó, 27 bilhões, tá? O lucro 5.8, 2.6, 5.8, né? Não, a base de comparação não tá fraca, né? Ela veio forte aqui, no caso aqui, né? Essa base de comparação que a gente tá vendo, ó, receita bem forte, uma das maiores nos últimos anos. O lucro, o EBITDA também forte, tá? No caso, o lucro forte também. Então, então, não é que a base de comparação tá fraca, ela tá boa. É que o ano tá muito forte mesmo para a Micron, né? Vamos olhar outros números aqui que a gente para ver. Vamos olhar aqui o balanço patrimonial bem rápido. Não deve ter muita coisa assim ruim, assim, ó. Tem 9,1 bilhões em caixa, tem mais um, então tem 10 bilhões em caixa, né? Vamos ver aqui se já está no caso. O trimestral já saiu aqui no Fundamentei. Não, ainda não saiu, então não vai dar para comparar, né? Então 10 bilhões, contas a receber 6 bilhões, estoque 5,6 bilhões, né? Tem dívida, esse negócio aqui tem dívida, vamos olhar se tem dívida. Vamos ver se tem ativo, né? Primeiro. Olha, é uma empresa asset heavy. Essa daqui não é asset light, não, né? Por quê? Como a gente viu lá naquela apresentação, ela tem muito centro de pesquisa e desenvolvimento, tem muito prédio, tem muita construção, ela tem fábrica, é ela que fabrica, ela não terceiriza, né? Então, ela desenvolve, ela pesquisa, desenvolve, fabrica e vende. Então, ela não terceiriza nada para ninguém, é por esse motivo que ela tem muito peso, ela tem muita grana imobilizada em fábrica, em pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, é uma empresa pesada, é uma indústria, isso aqui é uma fábrica gigantesca, tá? Que mais? Só para você ter noção, ela tem 36 bilhões em ativos tangíveis e 690 de leasing, de aluguel. Então, basicamente, tudo que ela tem, ela é dona. Ela vai lá, constrói e não paga aluguel para ninguém, tá? E ativos intangíveis, muito pouco, né? 400 milhões. Então, é uma indústria, é uma fábrica, é uma gigantesca fábrica, a Micron, tá? E é uma empresa que não compra outras empresas ao longo dos anos. Ó, é 1 bilhão, né, para uma empresa que vale quantos negócios que vale 60, ó, pra vocês terem noção, né? Metade do valor de mercado dela quase é ativo tangível. Então é uma empresa muito pesada, tem muita fábrica, como a gente viu lá, né? Tem dívida esse negócio aqui? Tem dívida. A dívida de curto prazo, troco, 100 milhões. Dívida de longo prazo, 6,8 bilhões, também muito redondinha, né? 6,8 bilhões é quase nada, tá? O que mais aqui que a gente pode olhar? Vamos olhar o fluxo de caixa operacional? Então, ó, o balanço, que a gente pode ver o quê? É redondo, mas ele é pesado. É uma empresa assim grande, assim, tem muito maquinário, muita infraestrutura, tá? Então, ó, eu nem olhei o fluxo de caixa operacional. Tenho certeza que o CAPEX dela é gigantesco. Por quê? Para você manter isso daqui, ó, 36 bilhões em maquinário, em fábrica, o seu custo é proporcional ao tamanho que você tem de ativos tangíveis, certo? Então, é uma empresa que tem muito custo de manutenção, tá? Eu nem olhei o CAPEX ainda. Tenho certeza que o CAPEX dela é gigantesco, tá? Não deve ser coisa ruim, mas é um CAPEX bem interessante. Vamos olhar aqui. No fluxo de caixa operacional a gente consegue ver isso daqui, tá? Então, no trimestre, tá? Então, ela gerou aí no caso aqui, tá nos 9 meses encerrados, tá? Então, aqui não é nos trimestres. Então, é o acumulado do ano, 7,1 bilhões de dólares em lucro e gerou 11 bilhões. E olha onde é que tá. Depreciação e amortização, 5 bilhões. Faz sentido porque o negócio tem 36 bilhões em ativos imobilizados, tá? Tem stock-based compensation também, mas não é isso, então, ok, ela gera muito mais caixa do que ela reporta de lucro, tá? Então, essa aqui é uma empresa que você não vai olhar o lucro, esquece o lucro. O lucro já é bom, tá? O lucro já é excelente, mas quem sabe analisar a empresa, no final sabe que é uma empresa muito melhor, porque entra 11 bilhões de grana para ela, tá? Vamos olhar o CAPEX ainda que a gente não olhou, né? Vamos a investimentos, aqui ó, expenditures for property, plant and equipment. Isso aqui é CAPEX, tá? Aqui ela fala de uma forma diferente, mas é o custo para equipamentos propriedades, né, para as operações, 8,4 bilhões. Isso aqui é muito CAPEX, ou seja, o fluxo de caixa livre dela é 11,4 menos isso, então é 3 bilhões, né? Então, vocês têm noção, ela é muito pesada, o custo dela é muito pesado,
Ela sobra 3 bilhões? Sobra, mas vocês estão vendo que não sobra tanto, né? Ela gera 11, sobra 3. Onde é que tá o resto? Tá aqui, ó. É muito pesado o custo dela, tá? O que mais que ela fez aqui? Ela pegou alguns investimentos, 1,4 bilhões, tá? Vendeu aí um negócio aí, Sale of Lehi, uma fábrica em Utah. Vendeu, ó, ganhou quase 1 bilhãozinho aí, resgatou uns investimentos, encontrou quase mais 1 bilhãozinho aí, né? Que mais aí? Ah, que tem incentivo do governo, tem 100 milhões, tá? Então aqui, no caso aí, saiu 7,7 bilhões do caixa, né? Vocês têm noção, né? É saudável, né? Porque tudo isso daqui é coberto pelo fluxo de caixa operacional, né? Então, ok. Por quê? Porque entrou coisas também não recorrentes. Ela não vai vender fábrica todo ano, então isso daqui é um evento não recorrente, ó, né? Então isso daqui, esse 1 bilhãozinho aí, no próximo ano, trimestre, não vai ter. Ela não vende fábrica todo ano, né? No caso, ela compra fábricas, né? Repagou dívida, pagou 2 bilhões de dívida, né? Recomprou ações 1,6 bilhões nesses últimos 9 meses. Pagou dividendo, pagou 300 milhões. Então é uma empresa que gosta mais de remunerar o acionista recomprando ações. Gosto bastante disso daí, tá? Que mais aí? Emitiu dívida? Emitiu 2 bi, ou seja, emitiu 2, pagou 2, a dívida continua idêntica, né? Sem mudanças, tá? Então, como a gente viu, né, o CAPEX é gigantesco dela, tá? Mas é coberto pelas operações? É coberto das operações, tá? Então, por esse motivo que você não olha o lucro, tá? Se você for pegar o lucro não banca nada disso aqui. O que paga o boleto? É dinheiro, o lucro não é dinheiro, tá? Então, 11,4 bilhões, tá? Então tá certinho, tá? Então, ó, gera você pega isso menos isso, que é o que ela precisa para manter as operações, 3 bi. Ela repagou de. Quanto que ela pagou de compra? 1,6 e dividendo pagou 3. 2 bilhões em remuneração, né, para os acionistas. Ainda sobra 1, né? 3 bilhões de fluxo de caixa livre, tira 2 bilhões em remuneração, sobra 1 bilhãozinho aí. Ok, tá coberto, mas o CAPEX é gigantesco, tá? Então, vocês têm que ter noção disso aí. E acabou. Vimos CAPEX. Vamos dar uma olhada daqui para ver só o histórico do negócio, né? Realmente o CAPEX dela é gigantesco, tá? Olha isso daqui, né? Ela gera, vamos pegar nos últimos, sei lá, de 2000 o anual, né, para ficar melhor aqui, ó, o anual. De 2014 para cá, vamos pegar assim, ela gera de 5, ó, mas o CAPEX é 3. Gera 5, o CAPEX é 4. Gera 3, aqui queimou caixa, ó, 5 bilhões. Gera 8, ó, o CAPEX é quase metade de tudo que ela gera. Ó, 17 gerou, ela gera muito caixa, tá? Mas o CAPEX come quase tudo, tá? 13 bilhões, 10 bilhões, 8 bilhões, aqui ficou, ó. Tudo que ela gerou de caixa em 2020 foi o CAPEX, tá? 12 bilhões, 10 bilhões, tá? É ruim? Não. É ruim se ela tivesse um CAPEX muito maior do que a geração, ou seja, ela estaria queimando caixa ao longo dos anos. É que a infra que ela precisa para manter tudo isso, para entregar esse resultado bom que ela vem entregando, não tem jeito, ela tem que investir. Não é uma empresa de software isso daqui, é uma empresa de material sólido. Ela faz coisa sólida, ó. Então você tem que ter maquinário, tem que ter pesquisa e desenvolvimento. Então, tudo isso aqui, ó, é grana, tá? E é muita grana. Vocês estão vendo, né? 10 bilhões, né? Porém, né, vocês estão vendo que ela remunera o acionista aqui, no caso, 1,2 em recompra de ações coberto pelo fluxo de caixa livre, ó, 2 bilhões, 4 bilhões, né? É que os números dela são grandes, tá? Nominalmente são grandes, mas proporcionalmente redondíssimo, tá? Então, vimos, tá aí, Micron, excelente empresa aí, né, pessoal? Números redondos, é uma empresa assim que gera um caminhão de dinheiro, mas gasta um tanque também de dinheiro para manter as operações, mas ok, sem problemas algum, tudo redondo, margens excelentes, tá? A gente não viu aqui a margem líquida dela aí, né? 27%, 13%, 21%, 30%, né? Tem dívida? Tem, mas ela tem muito mais caixa do que dívida, né? Então ela não tem dívida em si, tá? O EBITDA dela, ó, 16 bilhões, né? Então paga essa dívida a hora que ela quiser, tá? Muito redondinha, tá, Michael? Então tá aí, é uma empresa que talvez não fique assim muito no radar, porque ela não tem um produto que você vai usar no seu dia escrito Micron. A Micron tá aqui, ó. Você vai pegar o seu smartphone, ela tá em algum lugar aqui, tá? Então ela vai estar só o símbolozinho lá dentro. Então
Ela é uma empresa que você tem que pesquisar mais para saber, né? Por esse motivo que eu trouxe a apresentação, né? Para mostrar para vocês onde é que ela tá. Então ela tá dentro da placa de vídeo, ela tá funcionando junto com o processador, ela tá no smartphone, ela tá nesse microfone aqui, ela tem alguma memória? Não sei, mas poderia estar, tá num teclado, tá no notebook, então ela tá em tudo aí, mas tá por trás de plástico que você não vai enxergar ela. Mas é uma excelente empresa. É uma empresa industrial do novo mundo, né? Porque tem industrial do antigo mundo que fazia petróleo, fazia borracha, fazia plástico. Não, essa daqui é uma indústria, é uma TSMC. Pronto. É uma TSMC das memórias. Ela fabrica mesmo tudo que ela vende. Então, tá aí, né? Então, empresas que fabricam tudo, desenvolvem tudo, têm um custo elevado, porém entra um caminhão gigantesco de dinheiro para elas, tá? E ela tem que continuar investindo em CAPEX, porque ela só vai sobreviver, ela só vai conseguir continuar desenvolvendo e crescendo esses novos produtos se ela investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, esquece, é uma empresa que ela tem muito custo, não é um problema. E é uma empresa muito redonda, tá? Então, ficamos por aqui. Micron tá à vista, excelente empresa. Gosto dessa empresa aqui, gosto do setor, gosto do modelo de negócio, gosto como é que ela ganha dinheiro, totalmente vertical, né? Desde a pesquisa até a entrega para o cliente, marcas fortes dependem dela, AMD, Microsoft, Nvidia, vocês viram, BMW, tudo isso daí precisa dela, tá? Então, tá prontinha para voar. Ela já voa, né, Michael? Mas ela vai estar prontinha para continuar voando aí. Beleza? Muito obrigado aí pela sua atenção. Ficamos por aqui e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou? Falou!